Êxodo capítulo 13, verso 17. Deixa eu virar aqui, senão tem gente que fica olhando para minhas anotações. Brincadeira. Vamos ler aí no verso 17. Aleluia. Depois de Faraó ter deixado o povo partir, Deus não o guiou pela estrada principal, que atravessa a terra dos filisteus, por causa de sua proximidade. Deus pensou que, ao ver a guerra, o povo poderia mudar de ideia e voltar ao Egito. Em vez disso, Deus guiou o povo por uma rota indireta, através do deserto, junto ao mar de Suf. O povo de Israel subiu com o armamento completo da terra do Egito. Aleluia. Vamos dar uma paradinha aqui. Depois de Faraó ter deixado, Adonai pensou. Amados, eu fiquei examinando esses versos aqui, do 17 e 18, e fiquei imaginando, que logo após aqui diz que o povo saiu com o armamento completo. Só que eu entendi o pensamento do Eterno a respeito do povo, porque Israel estava escravizado, Israel estava oprimido naquele momento ali. Então eu fiquei imaginando, nos seus senhores que os açoitavam, que os maltratavam. Então eu fiquei imaginando um povo muito arisco, sabe, feito gatinho assustado, sabe, que está sempre assim, às vezes esperando uma chicotada, esperando um chute, estou falando de gatinho assustado, tem gente rindo aí, mas quem tem gatinho sabe, o bicho é arisco. Então o povo estava assustado, Imagina eles saindo ali com armamento, aí dá de frente com os filisteus, Homens altos, homens de guerra. E olha já no início o carinho de Deus por esse povo. Não, esse povo vai encontrar com os filisteus, aqueles homens bárbaros lá, guerreiros, vai achar que são os senhores dele, vai voltar correndo para o Egito. Mas por que Deus pensou isso? Lá na frente, olha o tanto de murmuração que teve. Quando faltava água, quando faltava comida, quando faltava até o ventinho, acho que estava reclamando. Era melhor estarmos no Egito, era melhor porque tirou a gente de lá. Então, o carinho de Deus, eu já não quero que meu povo sofra uma opressão já na saída, na sua libertação. Eu quero que esse povo saia se sentindo livre, liberto. Então Deus cuida, amados, de todos os detalhes. Deus é carinhoso demais. Por isso Ele não deixou o povo passar por ali, que apesar de ser um caminho, mais curto, mas era um caminho perigoso demais. O que adianta eu estar armado, mas não saber usar a minha arma quando eu encontrar um bandido? O que adianta? O povo sai dali todo, parafernado ali, com as suas armaduras, todo aparelhado, mas quando vê a guerra não sabe o que fazer. Eu vi primeiro Deus, não, esse povo está saindo daí pronto, equipado, mas primeiro eu vou experimentar eles, mas de uma forma mais suave. Então por isso eu vi Deus já no início cuidando com muito amor e com muito carinho desse povo. No verso 19 diz o seguinte: Moisés levou consigo os ossos de José, pois José fez o povo de Israel jurar-lhes ao dizer: com certeza Deus se lembrará de vocês, por isso levem meus ossos daqui. Igreja, mais ou menos, eu vou deixar uma margem de erro, mais ou menos 300 anos depois. Vou colocar 300 anos. José morreu com 110.
Israel foi sair do Egito após 430 anos de dura servidão. Mas a instrução de José não caiu por terra. O juramento que ele pediu ao povo não caiu por terra. Isso para mim tipifica um Shema, porque nós repetimos essas palavras para que nós possamos viver essas palavras, para que nós possamos ensinar essas palavras, nos corrigir. E José falou para o povo: olha, com certeza, lá em Êxodo, Gênesis 50, verso 24, José falou assim, com certeza Adonai vai lembrar de vocês, e quando vocês forem embora, levem meus ossos daqui. Amados, quantas gerações não passou aí? E essa instrução teve que ser passada. Olha, José foi tal, veio para cá, salvou o povo, e veio uma geração, e veio outra geração, e na saída, nem os ossos dele foram esquecidos. E aí eu te falo, a importância de ficar repetindo as palavras de Deus no nosso ouvido, na nossa mente, no nosso coração. A importância da gente não se afastar da palavra de Deus. Porque, ela não cai em esquecimento. Eu tenho certeza que muitos aqui já recitam Deuteronômio 6, de 4 a 9, de olho fechado. Eu tenho certeza. Mas não é simplesmente só recitar, você fala palavras de vida para você. E eu tenho certeza que em alguns momentos do seu dia a dia, da sua vida, você lembra do Shema e você aplica ele na sua vida. Você aplica ele no próximo. Entende a importância? Que não é loucura ficar às vezes repetindo sexta-feira após sexta-feira, anos após anos. Quantos anos de Eliahu nós estamos repetindo todas essas porções? E aí eu te digo, nós não estamos perdendo tempo, porque Deus não tem pressa. Como o nosso pastor diz, se Adonai tivesse pressa, o primeiro filho de Eva ia chamar Yeshua. Nem por isso ele nasceu ali. Passou-se muitos anos. Então, com o tempo, Deus vai moldando. O Espírito Santo vai tratando, vai modelando. E nós podemos ver a mudança, a transformação que Deus faz ao ouvir as palavras dele semanalmente. Então que nós possamos, como igreja, incentivar já os nossos irmãos, que às vezes não vêm por não vir. Entende? Lembrar deste culto de sexta-feira, do estudo que nós temos aqui. Isso é dever nosso fazer isso. Porque a cada vez que a gente fala, a cada vez que a gente comenta, uma hora, como diz o pastor, essa ficha vai cair. A gente tem que, primeiramente, introduzir, não é? Falar. Uma hora essa ficha cai. E aí daqui a pouco, todo mundo está aqui, ouvindo essas palavras, recebendo instruções, melhorando de vida. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de melhorar a sua vida. Ninguém vem para Deus para se aprofundar e aprender as coisas dele e a vida fica do jeito que está, não. Deus não é desse jeito. Você veio, você se aprofundou, você busca, você se dedica, a sua vida vai mudando, vai caminhando. Examine você há um tempo atrás, examine você agora. Entende isso? Então o povo não esqueceu e levaram os ossos de José. Aleluia, glória a Deus. Eu queria dizer, antes do verso 14, do capítulo 14, às vezes, amados, nós temos vários pensamentos a respeito da nossa vida, a respeito de acontecimentos, de problemas. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte:
Em tudo, Deus está vendo. E em tudo, Deus tem o controle de todas as coisas, quer seja boa, quer seja ruim, do que vai acontecer na sua vida, do que está para acontecer. Deus pode pegar e parar para que só aconteça coisas boas? Pode. Mas Ele sabe o que Ele espera? Ele sabe que às vezes vai acontecer algo ruim na sua vida. Sabe o que Ele espera? Ele quer ver a sua decisão. Ele tem o controle de tudo, mas Ele espera do servo dele uma decisão favorável para ele, para que assim ele possa agir favoravelmente à sua vida, repetidamente, favoravelmente ao seu favor. Deus tem o controle de tudo, mas Ele espera sempre a sua atitude. Lembra do primeiro assassinato? Por que caiu o teu semblante? Aí o Eterno fala: o mal está à porta, cabe a ti dominar Caim. A atitude de Caim qual que deveria ser? Dominar aquele sentimento e não cometer aquilo que estava no seu coração. Deus sabia que ia matar, mas impediu, porque Ele espera a nossa decisão. Ele espera que a nossa atitude seja a favor dele. Glória a Deus. No capítulo 14, no verso 4, e aí eu falo para vocês o tema dessa porção que eu coloquei, que é coração endurecido. O Eterno diz assim: endurecerei a tal ponto o coração de Faraó, que ele os perseguirá, e assim darei glória a mim mesmo, à custa de Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão finalmente que eu sou Adonai. E o povo fez o que lhe fora ordenado. Amados, e os egípcios saberão finalmente. Olha quantas coisas aconteceram. Olha o ponto que uma nação teve que chegar para ter que reconhecer que Deus é Deus. Eu te digo, até que ponto, até quando nós vamos estar teimosos com as coisas que o Eterno pede para nós fazermos? Até que ponto nós vamos deixar a mão dele pesar para que nós possamos entender a vontade dele? E a vontade dele para nós é boa, não é ruim. Mas aqui no caso de Faraó, foi morte, foi destruição. Finalmente vão saber que eu sou Deus. Ou seja, quanto que o Eterno não teve que pesar a mão para que possa entender: ei, é eu que mando, é segundo a minha palavra. Então, amados, não é segundo o desejo do nosso coração, não é segundo a nossa ansiedade, é segundo a palavra de Deus. É quando Ele fala, acontece. Quando Ele se levanta, não tem quem faça Ele sentar novamente, só quando Ele quiser sentar. Então, quando Deus age, amados, não tem rival para Ele. Quem vai parar a mão do Senhor? Quem vai parar as intenções dele? Quem vai se levantar e falar: o Senhor não pode fazer isso? Não tem quem possa fazer isso. Então, a que ponto nós podemos ir com a nossa teimosia? Nós temos que entender que Deus quer o nosso bem. Deus quer o seu bem. O mundo prega aí que você não precisa mais, dos mandamentos de Deus. O mundo ensina isso. Mas a palavra dele fala totalmente ao contrário. Que você precisa ouvir e obedecer para que você seja curado. É muito fácil, amado, viver
né, irmos para Jesus e viver a nossa vida do nosso jeitinho, não abrirmos mão de nada, continuar com os nossos vícios, com os nossos desejos. Mas até quando o Eterno vai suportar as nossas vontades diante dele? Até quando? Quando é que nós vamos entender que o nosso coração é enganoso? Não é? Que os nossos sentimentos às vezes não são tão bons para nós como a gente pensa. No verso 8, diz o seguinte: Adonai endureceu o coração de Faraó, e ele perseguiu o povo de Israel, porque eles saíram com ousadia. Os egípcios seguiram-nos, todos os cavalos e todas as carruagens do Faraó, com toda a sua cavalaria, com todo o seu exército, e os alcançaram enquanto estavam acampados. Ou seja, dali para frente, o endurecimento começou a piorar. Porque primeiro, se você acha que a glória do Eterno foi matar os primogênitos de Israel, você está muito enganado. Aquilo ali foi um ato de libertação. O endurecimento deles chegou a tal ponto onde Deus pesou a mão para matar os primogênitos e Faraó libertar. Foi um ato de libertação. O ato de glória vem agora. Agora sim os egípcios vão saber quem é Adonai. Agora sim o Egito glorificará a Deus, mas por mão pesada. Aleluia. No parte B do verso 10 em diante, diz o seguinte: o povo clamou a Israel com muito medo. Agora você entende por que Deus pensou lá no início não deixar eles passar pelos filisteus. Porque olha só, eles olharam para trás e viram que Faraó estava perseguindo eles, e eles clamam com medo. Agora imagina saindo da escravidão e encontrar guerra. Entende o cuidado de Deus? Entende o amor? O povo clamou com muito medo e disse a Moisés: você nos trouxe para morrermos no deserto, porque não havia túmulos suficientes no Egito? Por que você fez isso conosco, tirando-nos do Egito? Não dissemos a você no Egito para nos deixarmos em paz? Permaneceríamos escravos no Egito. Seria melhor para nós continuarmos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Entende o tamanho do desespero? No desespero, eles trataram mal Moisés com essa reclamação. Mas essa reclamação foi diretamente para Moisés, amados? Foi para Deus. Mas Deus nem por isso aqui pesou a mão neles. Entende isso? Entende por que Deus entende a sua dor? Entende por que Deus sempre entende o seu momento de dificuldade? Deus entende, amados. Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe do medo que há dentro de nós, de darmos um passo, adiante, de tomarmos uma decisão. Deus entende o desespero na hora da necessidade. Deus entende o nosso desespero na hora da nossa luta. Às vezes você está passando uma luta terrível, e às vezes você não sabe para onde ir, não sabe onde pedir ajuda. Mas eu quero que você lembre nessa noite que Deus entende a sua necessidade. Deus entende o seu momento de dor. Porque se Ele não entendesse, aqui era uma ocasião chique para falar assim: Moisés, já deu para mim, vou matar todo mundo. E Ele tem poder para isso. Mas Ele não fez isso. Há um propósito com a libertação desse povo.
Às vezes a gente não entende como Deus faz para nos libertar. Mas após a libertação, amados, é canto de alegria e grito de glória. Às vezes a gente não entende por que estamos passando alguma coisa, por que estamos enfrentando, mas vai acabar. Ei, Israel chegou em Canaã. Demorou 42 anos, não demorou? Mas chegou. Teve que passar por um processo, teve que aprender, teve que ser moldado. Então não é diferente conosco. Nós estamos passando por um processo, nós estamos sendo moldados, aperfeiçoados. Yeshua está voltando, amém? Por isso estamos aprendendo. Por isso nós estamos na escola. Glória a Deus. No verso 13, Moisés respondeu ao povo: não sejam tão medrosos, fiquem calmos, e vocês verão como Adonai os salvará. Amados, que paciência essa de Moisés, que fé. Um homem que há alguns capítulos aqui estava com medo de ir lá, porque não sabia nem falar direito, era um mau orador, assim como ele disse. E no momento de desespero, onde era para ele estar também, desesperado, ele lança essa frase no meio do povo: porque não adianta você vir chorando até mim e eu chorar contigo. Entende isso? Eu tenho que tentar mudar o seu clima, o seu ambiente, porque se eu entrar na sua, nós vamos para o mesmo barco, nós vamos ladeira abaixo. Ele fará isso hoje, continuando. E hoje vocês viram os egípcios, mas nunca mais os verão outra vez. Adonai lutará por vocês, acalmem-se. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, o inimigo pode até te alcançar, Você pode até ficar desesperado, mas Deus se coloca no meio e confunde eles. Na sua luta, queridos, Deus luta por você. Você está achando que eu estou brincando? Dá uma corridinha comigo lá em Crônicas. Acha para mim aí, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Vamos ver se eu estou falando besteira. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 17, diz o seguinte: vocês não precisarão nem mesmo lutar essa batalha. Apenas tome suas posições. Judá e Jerusalém permaneçam imóveis e veja como Adonai os libertará. Não tenham medo, nem se angustiem. Amanhã saiam contra eles, porque Adonai está com vocês. Aleluia! Glória a Deus, amado. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de você? Cuida de você? Então fala: Deus cuida de mim. Fala isso para Ele: Deus cuida de mim. Está entendendo? Ele cuida de você. Ele olha para todo mundo aqui, mas cuida de cada um individualmente. Deus conhece a dor e a alegria de todo mundo aqui. Deus conhece aquilo que está parado, aquilo que te angustia. Ele cuida de você. Aleluia! Glória a Deus. E continuando aqui, no verso 17, Moisés deu uma palavra de ânimo para o povo, não deu? Então agora o Eterno vai dar a resposta dele. Quanto a mim, endurecerei o coração dos egípcios, e eles marcharão atrás de vocês. Assim darei glória a mim mesmo,
às custas de Faraó e de todo o seu exército, todas as suas carruagens e toda a sua cavalaria. Amado, o que Deus tem para fazer, não tenta ajudar, não tem como a gente entrar na frente, não tem como a gente fazer um jeitinho. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, porque no final, o que Ele quer? Que o nome dEle seja glorificado. Então a parte de Israel era o que? Crer, marchar, porque Deus estava fazendo a parte dele. Não foi assim lá com o rei, lá em Crônicas? Falou, você não vai nem ter que lutar não, apenas vai amanhã e sobe e fica lá, parado, e deixa que eu vou pelejar por vocês. Às vezes a gente quer que Deus faz alguma coisa para nós, né? A gente quer que Deus entre na nossa peleja, a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, mas às vezes a gente às vezes nem ora, está lá parado, esperando Deus. Eu já falei para Deus. Eu sei, mas Ele quer ouvir de novo. Ele quer sentir como é que está isso aí dentro de você. Ele quer ver se isso realmente está te machucando. Ele quer ver se isso realmente está te incomodando. Então por que você parou de orar? Por que você parou de clamar? O impossível, amado, é quem é que faz? É Deus. Nós não fazemos nada impossível. Nós fazemos o possível, muitas das vezes, coxambrando, meia boca. Mas o impossível é Deus que faz. Então a gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de pedir, a gente não pode parar de interceder, a gente não pode parar de clamar, porque a nossa guerra ela é espiritual. Você está vendo algum demônio aí parado te afrontando? Não está, mas Deus vê. Deus vê o laço que ele arma, vai lá e corta. Mas a gente tem que estar o quê? Conectado com Deus, gente. Ultimamente eu tenho visto a humanidade muito conectada com isso aqui, com isso aqui. Toda hora, cabeça baixa, o pescoço duro agora virou o pescoço torto. O povo de dura cerviz agora amoleceu para o celular. Estamos conectados aqui, redes sociais, WhatsApp, e por aí vai. Nós precisamos, amado, nos conectar com Deus. Mas presta bem atenção. A gente não deve simplesmente esperar só o pastor chamar, só o pastor marcar. Está entendendo? A gente tem que se conectar um com o outro, irmão. Vamos nos unir em oração. Vamos chamar o pastor para ir para o monte. Vamos nos encontrar, vamos fazer uma visita, tomar um café, sei lá, um almoço. Mas antes que isso aconteça, orar junto, interceder. A gente precisa aprender a viver em comunidade. Mas uma comunidade que anda junta, buscando o quê? O nosso Deus. O único que pode fazer coisas maravilhosas e impossíveis ao nosso favor. Glória a Deus. Então, amado, não para, não fecha a sua boca não. Tá? Isso é uma coisa que eu repito bastante. Nós temos a capacidade de nos examinar. Como é que está a nossa vida de oração? Fica a dica. Então a parte de Deus ele fez, não fez? Verso 19, a seguir o anjo de Deus, aleluia, que ia à frente, moveu-se e colocou atrás. E a coluna de nuvem saiu da frente deles e postou-se atrás deles. Ela parou entre o acampamento do Egito e o acampamento de Israel. E havia nuvens e trevas para o povo do Egito. Nuvens e trevas. E luz noturna ali, para que não se aproximasse um do outro toda a noite. A provisão de Deus sempre vem. O inimigo está com a boca aberta para te engolir, amado.
Está com a boca aberta, mas Deus confunde ele. Deus confunde. O povo reclamou, o povo murmurou, mas olha o quanto que Deus trabalhou na vida desse povo. E você foi enxertado no meio de um povo que Deus age sobrenaturalmente. Então esse Deus é seu também. Esse Deus te defende. Esse Deus confunde o inimigo. Esse Deus confunde as pessoas por achar que você não vai dar em nada, que você não é nada. Deus confunde e faz você ser o que Ele quer que você seja. É momento de exaltação, amado. Deus quer levantar, Deus quer confundir. Abra os seus olhos, ande com a tua comunidade. Acompanhe a visão da liderança. Olhe para a sua liderança. Ei, você está vendo Deus na vida da sua liderança? Está vendo Deus agir? Está vendo o sobrenatural acontecer? Está vendo? Amém? Ou você está vendo a sua liderança afundada? Não, não é? Está vendo Deus agindo. Está vendo o que Deus prometeu? Deus está fazendo. Então Deus é fiel. Então olhe e fala, não, peraí, Deus está agindo. Olha para a sua igreja. Aproximadamente 70 membros. Uma igreja missionária. Deus te deu a opção, a oportunidade de ajudar. Está entendendo? A igreja ser missionária. Então você também é um missionário. Mas o sobrenatural é Ele que está fazendo. As portas para o nosso missionário ir, é Ele que abre. É Ele que prepara todas as coisas e continua preparando. Então é momento da gente caminhar. Deus está querendo levantar. Deus está querendo exaltar. Então não fique para trás. Venha, caminhe. Porque Deus está confundindo o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. No verso 24, na parte B, interessante isso. Vamos ler o 24 inteiro. Um pouco antes de amanhecer, Adonai observou o exército egípcio dentro da coluna de fogo e de nuvem, e fez ele entrar em pânico. Amados, quando eu li isso, eu imaginei o Eterno formando um rosto bem bravo para esse povo. Falei, gente, não é possível. Está lá uma coluna de nuvem lá, atrapalhando o povo, e de repente, quem está lá no meio da coluna? O nosso Salvador. Ele olha para aquele povo e deixa aquele povo doido. Você consegue entender isso? Você consegue entender o poder desse Deus? Você consegue entender só se na minha loucura, se eles realmente viram o que eu imaginei, o temor que eles tiveram era inimigo. E eles entraram em pânico. E aí, continuando, você sabe o que ele fez, né? Provocou a quebra e por aí vai, fez um alvoroço. E já me adiantando para o fim, amado. Aleluia. Adonai disse a Moisés, ainda no capítulo 14, no verso 26, estenda sua mão para o mar, e a água voltará e cobrirá os egípcios com suas carruagens e cavalaria. Moisés estendeu a mão para o mar, e ao amanhecer, o mar voltou à profundidade anterior. Glória a Deus, aleluia. E os egípcios afundaram, tentaram fugir, mas Adonai os varreu em direção ao mar. Quando eu li Adonai varreu em direção ao mar, sabe de quem que eu lembrei, amados? Eu lembrei de um judeu aí que teve uma experiência, né, tensa, mas Adonai salvou ele. Amado, você foi varrido para dentro do mar, tá? Porque os egípcios tentaram fugir, mas eu imaginei
aquelas paredes e o Eterno descendo a água assim, ó, e trazendo todo mundo para dentro. Aí o Eterno vira para um homem de Deus e fala assim: amanhã eu te dou uma experiência. Você foi varrido, homem de Deus, mas você está aqui para a glória do Eterno. Amém? A força do Eterno é grande demais. Ele varreu os egípcios, suas carruagens, com seus cavaleiros todos, para que o teu nome seja glorificado. E numa experiência ele varre o servo dele para dentro do mar também, nosso pastor, nosso líder. Mas é para dar uma experiência, mas ele manteve ele vivo, porque quando Deus quer, o inimigo morre, mas se não é inimigo, é vida. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, amados, a água voltou para o mar e nenhum deles sobreviveu. Diga aleluia. Que é isso, pastor? Aleluia? É aleluia. Era propósito de Deus glorificar o nome dele num coração endurecido. Era propósito de Deus isso. Então, coração endurecido, ore para que Deus troque esse coração, porque não é nada bom. No entanto, o povo de Israel caminhou sobre chão seco, aleluia, e a água formou paredes à direita e à esquerda deles. No dia em que Adonai salvou Israel dos egípcios, Israel viu os egípcios mortos na costa. Quando Israel viu o ato poderoso que Adonai realizara contra os egípcios, o povo temeu a Adonai, e eles creram em Adonai e em Moisés, teu servo. Aleluia. Então, quando o povo vê o que Deus faz, eles creram e temeram. Não só a Deus, mas temeu também a quem? Ao servo dele, que estava ali em nome dele. Aleluia. Pastor Jameson, eu quero profetizar na sua vida, homem de Deus. Muitas pessoas ainda vão temer muito a Deus na sua vida. Porque se você pensa que Ele fez pequenas coisas ou grandes coisas ainda, tem coisas maiores que Deus vai fazer na sua vida, e as pessoas vão temer a Deus e ao Senhor, em nome de Yeshua. Amém? Glória a Deus. O homem de Deus precisa ter respeito, amados. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de fazer só 2 leituras com os irmãos e terminar logo. 1 Crônicas, é Juízes. Juízes 5:31, que diz o seguinte: pode me ouvir? Que pereçam assim todos os seus inimigos, Adonai, mas aqueles que te amam sejam como o sol, avançando em sua glória. Aleluia. É ou não é o que aconteceu com Israel? Avançaram ou não avançaram em glória? Aleluia. 1 Coríntios 10. Diz assim: por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. Em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moisés. Também todos comeram do mesmo alimento, da parte do Espírito, e beberam a mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito que os seguia, e esta rocha era o Messias. Aleluia. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus, por isso seus corpos foram espalhados no deserto. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos, perfigurativos, como um aviso
para não colocarmos o nosso coração nas coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns foram, porque as Escrituras diz: o povo se sentou para comer e beber, e se levantou para festejar. Não nos entregamos à imoralidade sexual, como algum deles fizeram, resultando a morte de 23.000 pessoas em um só dia. E não coloquemos o Messias à prova, como algum deles, e foram mortos por serpente. E não murmurem, como algum deles, e foram mortos por anjos destruidores. Por um anjo destruidor. Amém? Glória a Deus. Fique sobre seus pés. Aleluia.